porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não há medianeira, não há corredentor. A redenção é em Cristo, a mediação é de Cristo e somente Cristo e nada mais. A tradição papal estava acima da autoridade da igreja. Inclusive, há poucos dias, eu estava assistindo um bispo que diz o seguinte: todo católico que fica questionando a igreja para ver se ela está enquadrada com os princípios da Bíblia, ela negou a própria igreja. Porque na concepção ainda desta igreja, a Bíblia nasce da igreja e não a igreja da Bíblia. Então, se a Bíblia nasceu da igreja, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Logo, a palavra da igreja está acima das escrituras. A tradição que é acolhida pela igreja está também acima das escrituras. Mas de uma coisa eles se esquecem: que antes de haver igreja católica, ainda que o cânon não estava completo, já existia a Bíblia, porque Paulo pregava com a Bíblia, Jesus pregava com a Bíblia e os apóstolos pregavam com a Bíblia, que era o Antigo Testamento. Então a ordem está sendo invertida. E a reforma protestante resgata isso e coloca cada coisa no seu devido lugar. A palavra de Deus é autoridade, e a palavra de Deus diz que há só um mediador, e esse mediador chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor. A intercessão dos santos, e eles têm uma articulação muito boa quando eles vão falar da intercessão dos santos, porque colocam os santos como mediador entre Deus e homens. E não somente os santos, mas Maria, que tem uma graça especial. E aí eles dividem um tipo de culto. Quando você vai dizer que eles adoram os santos, eles dizem: nós não adoramos os santos. A idolatria é quando você pega uma imagem e coloca ela no lugar de Deus, e não é isso que nós fazemos. A imagem para nós é um canal para nos levar a Deus, e nós só prestamos culto à imagem. E é um culto chamado culto de Dulia, que é o culto dos santos. E para Maria é um culto especial, porque ela encontrou uma graça especial, e por esta razão ela merece a hiperdulia, uma adoração, uma veneração além daquelas conferidas aos santos. E portanto eles consideram isso como mediação, que os santos podem fazer mediação entre nós. E alguns chegam até a dizer: se o filho estiver demorando, pede para a mãe que o filho atende. Estão entendendo? Pede para a mãe que o filho atende, como se ela fosse a medianeira. Mas onde na Bíblia está escrito que nós devemos prestar culto a um homem, por mais que ele tenha vivido uma vida santa? Eu acho que mais santo do que Enoque e Elias, que foram arrebatados vivos para não provar a morte, nós não temos ninguém. E a Bíblia em momento algum diz que nós devemos cultuar estes homens. João evangelista, na ilha de Pátimos, quis adorar um anjo, e ele disse: não me adore, adore a Deus. Dirigiu a adoração a Deus. E eles inventam essa de veneração e de culto. Culto só oferecemos a Deus, veneração é somente a Deus. É só Jesus, é Jesus que merece a nossa adoração, é Jesus que merece o nosso culto, Jesus merece a nossa glorificação. Jesus, solos Cristo, só Jesus. Mas aí eles insistem: espera um pouquinho, vocês não têm lá na casa de vocês uma imagem, um retrato do seu pai que já morreu? Tenho. Por que você tem? Eu tenho como lembrança, para guardar a minha lembrança. Falou: pois é isso que nós fazemos. Nós temos o retrato e a imagem para guardar de lembrança da sua santidade, da vida que ele viveu, da vida na presença de Deus. Só que aí você vai responder o seguinte:
Eu tenho aquela imagem para ter como lembrança, mas eu não cultuo aquela imagem, eu não venero aquela imagem, eu não me prostro diante daquela imagem. E para tentar enrolar, eles procuram inverter e trocar o segundo mandamento pelo primeiro, ou fundir o primeiro com o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Quem se lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Eles tentam colocar um junto com o outro para dizer que a imagem de adoração, não terás outros deuses diante de ti, diante de mim, é uma coisa. Ou seja, você não vai reconhecer nenhuma divindade como Deus. Você não vai prestar culto a nenhum Deus. Você não irá adorar a nenhum Deus. E segundo ponto, que é o outro mandamento: quem adora o outro Deus está em pecado, mas quem faz imagem também está em pecado. Aí eles vão dizer o seguinte: mas por que então, se é proibido fazer imagem, por que Deus mandou Moisés falar com Bezaleel para confeccionar 2 querubins e colocar um de frente para o outro em cima da arca do concerto? E por que Moisés foi ordenado por Deus para colocar uma serpente na haste e todos que olhassem para ela eram curados? Aí a gente fica quieto, né? Aparentemente. Se nós formos levarmos para este campo, preste atenção. Deus deu uma ordem: não farás para ti imagem de escultura. A ordem veio de quem? A ordem veio de quem? De Deus. Ordens são para ser? Manda quem pode? Ah, mas Deus mandou. Peraí, mas quem mandou fazer? Foi o homem ou foi Deus? Deus que mandou fazer. E quando ele mandou fazer, ele mandou para adorar? Ele mandou para cultuar? Ele mandou para venerar? Então você já tem ferramenta para não ser ludibriado por eles. Mas abaixo a idolatria, somente Cristo, somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele você deve prestar culto, somente a Ele. Maravilha. Portanto, meus queridos, nós estamos então aí a intercessão dos santos, mas eles não param por aí. Fala, mas aí como é que você explica Apocalipse capítulo 6, versículos 9 em diante? Os santos já haviam morrido aqui e estavam lá no céu, fazendo o que mesmo? Intercedendo, olha aí. Eles têm cartinha na manga, viu? Estavam intercedendo. Mas eu pergunto, intercedendo por quem? Por eles mesmos ou por aqueles que estão aqui na terra? Por eles mesmos. Ó soberano Criador, até quando não vingas o nosso sangue? Não é o sangue dos que estão na terra. A única pessoa que depois de morta intercedeu pelos vivos, vocês sabem quem é? Tem uma pessoa na Bíblia que fez isso. E aí você pode apresentar para eles. Quem é? Quem se lembra? O rico estava lá no inferno. Não tinha autoridade para interceder por ninguém. Ele estava lá no inferno. Então o único intercessor estava num lugar onde não tinha condições de interceder por ninguém. Estava lá no inferno. Porque lá no céu as almas estão conscientes, mas eles não sabem de nada que se passa aqui na terra. Portanto não tem condições de interceder. Lá no céu o nosso intercessor chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo. Maravilha. Glória a Jesus. Pilar da reforma. Solos Cristos. Cristo é o intercessor. Cristo também é o nosso mediador. Cristo é o nosso Salvador. E Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Criador. Cristo é o nosso Deus. Cristo deve ser exaltado. Cristo deve ser glorificado. Cristo deve ser bendito. Maravilha. Glória a Deus. Somos Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Maravilha. Agora vale a pena estabelecer aqui a diferença entre intercessor e mediador, porque não temos apenas um intercessor. No céu
um intercessor, que se chama Cristo. Então não tem Maria, não tem Benedito, não tem Santo Antônio, não tem Cosme, não tem Damião, não tem nada disso. É Cristo, 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 Cristo. É aquele hino, né? Cristo, 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 nome igual. Sou contrito de praça celestial. É só Cristo.